Acho que também é curioso para quem tá aí, né, assistindo, entender como que funciona o processo. Vamos se dizer lá, a gente fechou, e como que funciona o processo de fabricação ali. Então fechamos, você vai comprar um material que não muda a medida, que é o vidro muda. Mas os perfis dá para ser Perfil fabricado, né? eu Uhum, compro antes. Eu estava comprando imediatamente na negociação, mas uhum. como o cliente muda muito, a gente está Às vezes muda a comprando. cor, muda, enfim. Muda a tipologia, me prejudica, porque daí eu tenho que tirar um material e pegar outro, tudo isso aí vai mão de obra Sim. e às vezes eu perco o time também. Uhum. Hoje nós estamos passando assim, quando o cliente pede a entrega dos contramarcos, eu já posso pedir o O material. material, porque daí já mediu, ele já vai requadrar, Uhum, já provavelmente aquilo, uhum. dificilmente muda. E hoje você compra um perfil. Quanto tempo ele tá disponível para vocês, assim? Quando eu faço o pedido do perfil, Uhum, em média de 15 a 20 dias chega o material. entendi, Só que às vezes o cliente vai usar aquilo lá daqui 6 meses, mas entendi. eu já deixo lá na fábrica. Uhum. Isso me custa o espaço de armazenagem. Porém, eu ganho, né? Caso suba, Uhum. eu ganho caso falte Na verdade, você mercadoria, traz uma segurança para si mesmo ali, né? Então não com tem certeza. a variação do valor, O, né? o cliente, ele fica tranquilo de ver que o material está lá, Uhum. que uma dessas empresas que eu trabalhei, a pessoa deixava para comprar. Não é quando pedia medição, não, que daí tem 45 dias úteis para entregar, ele deixava para comprar na quinzena final. Aí Caramba. falta um material, ou então ele depende de fechar uma venda para poder pagar aquele material que ele está comprando. Ou seja, ele tá consumindo dinheiro antes de. Está na beira do abismo, É. vai quebrar, e a gente sabe dessa Todo o história. lucro dele ele já consumiu o produto e. Eu entendo que não é falar todas as empresas. A gente vive num país aí onde é muito imposto, temos muitas dificuldades, não é Sim. fácil tocar assim uma empresa. Graças a Deus eu faço uma administração pensando Uhum. primeiro em atender meu cliente. Aí o que sobra, porque eu trabalhei numa dessas empresas que eu vi que não ia dar certo, eu já sabia que não ia dar certo, porque você conversa com a pessoa, você explica, porque eu era novo com esquadria, mas eu já tinha Uhum. eu já tinha quebrado, então a gente já sabia o que não poderia fazer. Aí a pessoa aparece com um carrão bonito lá de 500 mil reais, Nossa. gasta, compra uma máquina bonita para a fábrica, porque daí vai achar, ele está enganando ele mesmo, que está investindo na fábrica. Você não pode investir com dinheiro que não é seu, você tem que No ter final uma das contas, parte. ele tava usando o dinheiro que era para comprar material. Aí o cliente suspende pagamento, dá briga, multa, Nossa. aí não funciona. Aí eu não conseguiria trabalhar Isso é um de uma problema. forma tranquila. Eu falo, né? Eu encho o peito para falar que Uhum. tô tranquilo porque eu gosto, né? Então Uhum. eu participo, eu acompanho. Então a gente tá, graças a Deus, espero que continue assim, né? Trabalhando dessa forma para prosperar. Não tenho muito, Uhum. né? A gente tava falando do processo ali. Então, Estamos falando do processo. você compra o perfil, demora 20 dias De aí. 15 a 20 20 dias para dias. chegar. Aham. Quando o cliente, porque assim, o perfil de alumínio e os acessórios estando lá, não quer dizer que eu já estou pronto para entregar a obra. Uhum. Às vezes o cliente fala, eu comprei faz 8 meses. Uhum. Falei, não importa quando você compra, importa quando eu vou medir a obra, Uhum. medição fina, Sim. que é a parte final, para daí entrar em produção. Uhum. Para medir, então precisa ter a pedra e os contramarcos instalados. Contramarco tem que estar 100% chumbado na parede, Uhum. tem que estar requadrado e tem que estar com as pedras colocadas. Por Uhum. que pedra? Ou se não for pedra, já está a parte final pronta. Por quê? Porque eu preciso da medição final. Pedreiro fala em centímetros. Uhum. Nós falamos em Em milímetros. milímetros. Então, às vezes, o pedreiro fala, mas se der uma diferencinha de um ali, o um dele é 10 mil. Nossa, E aí a é um gente tem problema. uma dificuldade, então eu É procuro. isso e marcenaria. Eu falar pra você, hein? Exatamente, exatamente. Marcenaria também. Uhum. E assim, como a gente entra na parte final da casa, uma parede que está um pouquinho fora, você corrige, Uhum. tal. Agora, se ela já tiver com o acabamento feito, como é que eu vou corrigir com as esquadrias? Uhum. Como é que uma pessoa vai pôr um móvel lá, um L num canto, se a parede estiver desalinhada?
Aí é onde aparecem as imperfeições, Uhum, né? sim. Você vai colocar um espelho na parede, tem lugar que a gente põe um nível a laser, porque eu tenho que fazer o espelho torto para encaixar na parede. Nossa, É. caramba. Então Você colocar um acontece. negócio ali, rola a garrafa, tudo pro lado, tá caindo a casa. Eu já vi casa que se você colocasse na sala uma bolinha, ela ia pro canto, viu? Nossa. Teve que arrumar porque a porta, na hora de abrir a porta de entrada, a porta pivô, ela tava raspando no piso. Ó, não Automaticamente a duvido, pessoa sabe? fala... Esse dia eu passei na frente de uma casa no condomínio, olhando pra casa de frente, você vê que a casa tá meio assim, ó, de lado. Assim. Parece os prédios de Santos. Falei, caramba, como que o pessoal loca uma parede assim, né? Meio torta, assim. Tem coisas que é pouquinho assim, mas tem coisas que é Que é muito. exagerado. Eu costumo dizer que o santo protetor nosso é o silicone e a cantoneira, que a gente consegue dar o acabamento, mas o cliente também tem que estar ciente de que esse é um trabalho que a gente vai fazer. Eu costumo falar para o cliente, depois de pronto vai ficar perfeito. Mas é que tem muitos que acompanham ali. Então ele vê alguma coisa, ele acha já vai que... palpitando ali já. Eu peguei uma obra que não ia contra marco, estava fora de esquadro, você encosta a peça de um lado, do outro sobra uma fresta. Nossa. Aí qual é a atitude? O instalador vai lá, ele parafusa, calça, e depois a gente põe o acabamento, que é a cantoneira, que fica perfeito. Quem não vê a gente fazer aquilo, nem sabe. Só que o cliente viu. Quem vê... Aí ele falou assim, mas vai ficar um furo, vai ficar um buraquinho ali dentro, entre a parede e Eu falei, mas o seu tijolo tem buraquinho, né? Só que ele fica escondido lá dentro. E aí o pessoal não vê, não que eu esteja fazendo errado, tá? O pedreiro olha assim e fala, mas a esquadria que tá torta. Esquadria vem do esquadro, então ela tá reta, ela tá no esquadro. Só se a pessoa cortar errado. Aí você mede ela, coloca o nível e a gente tem ferramentas para mostrar que está sendo feito. Então, eu costumo, mas mesmo assim, esse acabamento me dá um custo que eu não ponho isso aí para o cliente, eu deixo preparado para ele. Entendi. Perfeito. Você estava falando, acho que é em off que a gente falou, que no Brasil é um dos poucos países que usa o contramarco. É porque a nossa mão de obra não é 100%. Não quero ficar falando mal de pedreiro, pelo contrário, a gente tem amizade com muitos. Portugal é um país que é o carro-chefe das esquadrias, né? Eles trabalham muito e quando o pessoal vem para cá, eles olham o contramarco, dá risada e falam assim, nossa, que ultrapassado que tá. E a gente faz piadinha de português ainda, né? É que também, fora do país, fora do Brasil, tem muito gente que usa a construção a seco também, né? Sim. E a construção a seco já usa muito esquadro em tudo que se faz, né? Então vai fazer um perfil steel frame. No perfil tem o contramarco. Tem lugar que parece uns Playmobil, né? Que você vai montando assim, vai encaixando. Exatamente. Steel frame é uma coisa que a gente acaba sendo penalizado aqui, porque ainda conseguem fazer, só que dá diferença. Não consegue fazer no esquadro. Então, a mão de obra nossa, às vezes, acaba prejudicando. Né? Então, eu costumo falar que se a gente fizer uma medição completa, feita bem de acordo, não tem como fugir. Algumas diferenças. Agora, se a gente vai medir, está muito fora de esquadro, a gente é obrigado a alertar o cliente. Né? Só para concluir o processo. O material chega, depois que a gente mede a obra, em média, eu peço 45 dias úteis para poder entregar e instalar. Quando eu falo 45 dias úteis, a pessoa pega, já faz as contas, vai dar 60 dias. Nossa, mas é muito tempo. Não é muito tempo, porque na hora que eu vou instalar as esquadrias, eu preciso a casa já com o gesso pronto, primeira demão de tinta. Você vai ser um dos últimos a entrar. Só depois da gente é os móveis e a limpeza de obra. Né? Os móveis tem que ser depois, porque eu preciso fechar a casa para não molhar. E o piso laminado, que eles colocam de um dia para o outro, quando é piso laminado. Existe uma dificuldade hoje para você de logística, assim? Porque tem muita gente que vem aqui e falou da logística. Para vocês não é uma dificuldade nesse sentido? Por exemplo, um material que atrasa muito, ou vocês entregarem um produto que às vezes é tamanho muito grande, assim? Eu tenho problemas pontuais, às vezes, né? Vidro. Eu tenho 2 fornecedores, inclusive, que eu tenho amizade com o dono da beneficiadora de vidros.
Às vezes vidro combina uma data, não chega, tal. Dificuldade em tamanho de peças. Eu tenho 2 caminhões hoje, não caminhão grande, caminhão pequeno, médio. E a gente atende. Se eu precisar de algum transporte, às vezes para subir alguns vidros eu preciso daquele caminhão MUC. Esses dias nós fizemos uma casa no Lago Azul, onde tinham 8 vidros, que é vidro jumbo, Caramba. que precisou do caminhão. Eu precisei do caminhão com aquele aranha, né, que é o MUC, para descarregar do caminhão fornecedor, que o fornecedor ele entrega os vidros, mas não descarrega pelo tamanho. Nossa. E depois o caminhão para subir. Só para subir esses vidros foi o dia todo. Né? Então, existe essa logística, que com certeza a gente sabe na hora de fechar a venda a dificuldade que tem em cada um, né? O processo de montagem ali demora quanto tempo? Daí depende do tamanho da casa. Sim. Mas sim. A média, tem uma média assim de... Olha, eu tenho na montagem da fábrica, eu tenho 3 equipes. Cada equipe trabalha numa obra... equipe de quantas pessoas? 2 pessoas. 2 pessoas? É. Caramba, faz bastante coisa. Às vezes, uma equipe eu preciso aumentar o número de pessoas pelo tamanho da peça. Mas normalmente uma equipe fica fazendo peças que ficaram para trás, alguma coisa, ou contramarco. Aí uma equipe trabalha numa obra, outra equipe trabalha na outra. Em média, uma obra, ela para ser cortada, porque primeira parte é o corte, depois vai para usinagem e depois vai para montagem. Então, se pegar esse processo, dá uma média de 8 dias, mais ou menos. Só que a gente faz simultaneamente 3, 4 obras, né? Então eu tenho capacidade de produção em média aí de 4 a 5 obras por semana. Né? Caramba. Do início até o fim. Só que nunca fica nessa sequência. Às vezes tem obra que vai 15 dias para montar, porque é uma obra maior. Quando pega aquelas persianas integradas, que é com motor, ela é mais demorado, né? Então aí já demora mais. Demora um pouquinho mais.